Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Carlos Porpino, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre os tipos de imigração. Preste atenção, interajam, tá certo? Que é importante para, no final, uma avaliação mais precisa. Vamos lá. Quando eu falo sobre migração, o que você entende? O que vem logo na cabeça, pessoal, quando fala de migração? Coloque aí no bate-papo. Lembrando que um dos critérios de avaliação é a participação. Os alunos que participarem mais durante a aula, consequentemente, terá uma nota melhor. Tá certo? Então, nós já tratamos em aulas anteriores sobre migração. No conceito de vocês, o que é migração? Bom, enquanto vocês anotam, muito bem, enquanto vocês anotam, eu vou recapitulando aqui, tá certo? Quem sai de uma região para outra, quem entra de uma região para outra. Então, migração é quem se movimenta. Se você pegar a Bíblia, você vê que naquele período já existia migrações. Certo? O ser humano ele é explorador. O ser humano ele não se contém em ficar em um determinado lugar. Ele sempre vai à procura de conhecer novos lugares. Então, a partir daí surgiu esse termo de migrante. Migrante, pessoal, é quem se desloca. Mas vamos ver aqui alguns conceitos básicos. Vamos lá? Olha só. Acompanha aí. Migrações são os deslocamentos de grupos humanos que se afastam de suas residências habituais. Podem ser pacíficos, beligerantes, voluntários ou involuntários. Bem, tem algumas palavrinhas aqui meio complexas, né? Vocês entendem por beligerante? Bom, é fácil falar de uma migração voluntária ou involuntária, ou seja, forçada ou espontânea. Mas esse termo beligerante, vocês já ouviram falar, pessoal? Bom, significa por motivos de guerra, ou seja, a população se desloca de uma área para outra por motivos de guerra, certo? No mundo já ocorreram muitas guerras. As duas grandes, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e outros conflitos internos em relação à questão de territórios, em relação à questão de religião, certo? O petróleo também é um fator muito forte, onde ocorrem muitas guerras. Quando você pega alguns países do Oriente Médio, já aconteceu vários conflitos, certo? E a população migrou, saiu daquela região. Hoje você vê a questão da Síria, que tem migrações por fatores políticos, religiosos, de guerras, certo? Então, hoje existe, segundo a ONU, são milhões de refugiados, pessoas que se deslocam de uma área para outra, migram de uma área para outra por motivos de guerra. Mas existe também as migrações voluntárias, certo? Espontâneas, como ocorreu aqui no Brasil entre a década de 50 e a década de 70, o êxodo rural, ou seja, a migração campo-cidade, certo? Foi voluntário, certo? Nós vamos ver mais à frente alguns critérios mostrando esses tipos de migrações. E temos as involuntárias, que são por motivos, por exemplo, econômicos. Você não quer sair de sua terra natal, mas na região que você mora não tem emprego suficiente ou empregos com baixa remuneração. Então você resolve se deslocar, pessoal, para outras áreas, até mesmo outros países. Bom, então, só recapitulando, migrações podem ser de forma pacífica, pode ser por motivos de guerra, pode ser espontâneas ou pode ser forçadas. Vamos para mais uma tela. Até aqui tudo bem, pessoal? Coloque aí um ok para eu saber que vocês estão interagindo, estão assistindo a aula. Bom, olha só. Ok. Definição. Saída populacional de uma área para outra.
esse é o critério básico, né? Mas eu vou recapitular mais uma vez para vocês. Emigração é a saída, imigração é a entrada. Na aula anterior nós vimos isso. Não confunda, pessoal. Imagine você perder uma questão de Enem por confundir emigração e imigração. Não dá, né, galera? Não dá. Você perder uma questão dessa é muito complicado. Então, nunca mais na vida esqueça. Emigrar é quando você sai, imigrar é quando você entra. Eu fico batendo muito nessa tecla, pessoal, que tem alunos que ainda têm dúvida, tá certo? Então, é bom que você preste bastante atenção. Nas próximas aulas, eu vou preparar aqui um simulado para vocês e nós vamos discutindo questão por questão. Então, quem tiver esse conhecimento prévio, quem vem acompanhando as aulas, consequentemente, vai acertar mais questões, certo? Então, preste atenção. Eu tenho migrações internas e externas. Também outro critério muito fácil. Interna ocorre dentro do próprio país. Externa ocorre entre países, de um país para outro. Bom, são conceitos básicos. Vamos mais adiante. Olha só. Eu tenho aqui alguns fatores. Vamos enumerar aqui. Primeiro fator. Fatores, no caso, físicos ou naturais. Aqui eu tenho áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Bom, na geografia, pessoal, sempre vai aparecer os termos meio complexos, que você tem que realmente pesquisar para saber o significado. Na geografia, nós temos um dicionário chamado Dicionário Geomorfológico, tá certo? Tem específico da geografia. Bom, mas vamos lá. O que são áreas ecúmenas? São áreas favoráveis à permanência do homem. Ou seja, são aquelas áreas que favorecem o surgimento de cidades, de vilas, tá certo? Por exemplo, próximo a rios, você tem aí as maiores cidades do Brasil estão próximo a rios. Vamos dar o exemplo aí, Rio Tietê, certo? São Paulo, não é isso? Nasceu às margens desse rio. Então, perto de um rio sempre vai ter uma cidade com uma grande quantidade de pessoas. Por exemplo, aqui em Guarabira, nós temos o Rio Guarabira, e hoje não é mais rio, né? Esgoto, infelizmente. Tá certo? Então, regiões ecúmenas são aquelas que favorecem a ocupação humana. Por exemplo, vales favorecem a ocupação humana, planícies próximo a rios favorece a ocupação humana. Nós chamamos de áreas, o que, pessoal? Ecúmenas. Não esqueça, ecúmenas favorece a ocupação humana. Bom dia aí, pessoal, que está chegando agora. Bom, vamos lá. Áreas anecúmenas são as áreas desfavoráveis à permanência do homem, ou seja, da permanência humana. Vamos enumerar algumas áreas. Dá para você morar num pântano, dá para você viver num deserto, dá para você morar nas áreas glaciais, na Antártida, por exemplo. Bom, pessoal, então essas áreas são consideradas áreas anecúmenas, onde não possibilitam a vida humana. Os pântanos, nas altas montanhas, no Monte Everest, por exemplo, nos desertos, não favorece a ocupação humana. Bem que hoje, com o uso da tecnologia, algumas áreas anecúmenas estão se tornando ecúmenas. Vou dar um exemplo, o deserto de Israel. Hoje, uma parte desse deserto é possível você praticar agricultura. Mas você vai falar, mas como, professor? Não chove no deserto. Bom, mas há milhões de anos, nessa região, era diferente. Não era deserto, tinha uma alta pluviosidade. Que no passado, essa água ficou presa no subsolo, ela infiltrou, ficou lá e se tornou um aquífero. Chamamos hoje de aquífero fóssil. Então, em pleno deserto, Israel, eles conseguem captar essa água e fazer, certo, agricultura. Mas quando essa água acabar do aquífero fóssil, não tem como se renovar, porque mudou muita coisa. O clima mudou, a temperatura e a pluviosidade. Mas tem áreas, pessoal, anecúmenas que hoje é possível ocupação, através da tecnologia. Mas vocês entenderam a diferença de áreas ecúmenas e anecúmenas?
ecúmenas que favorecem a ocupação humana, anecúmenas não favorecem a ocupação humana. Vamos prosseguindo aqui. Outros fatores, pessoal, que fazem com que a população se movimente, migre, fatores históricos, étnicos, culturais e religiosos. Tá certo? Agora, o principal fator é o fator econômico. Veja bem, os fatores econômicos, principal fator de migrações da atualidade. Bom, sobre essa questão aqui nós vamos falar um pouco mais. Geralmente, pessoal, a população de países mais pobres, países, novo tipo de regionalização, países do sul, não confunda com países do hemisfério sul, tá certo? Existe, é melhor eu detalhar para vocês aqui, de uma forma bem didática. No passado, eu tinha um grupo de países ricos e um grupo de países pobres. O primeiro tipo de regionalização ficou assim: países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. De primeiro mundo eram os países capitalistas ricos, de segundo mundo eram os países socialistas, terceiro mundo eram os países capitalistas pobres. Era assim. Dentre esses de terceiro mundo capitalistas pobres, eu tinha uma subdivisão, né? Eram os subdesenvolvidos agrícolas e os subdesenvolvidos industrializados, que é o caso do Brasil, que nós chamamos de países emergentes, tá certo? Ou país em desenvolvimento, o termo mais correto. Bom, aí surgiu outro tipo de regionalização, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Bom, esse termo também teve uma conotação meio de atraso. Países desenvolvidos, olha só, e países subdesenvolvidos tinham uma questão aí de atraso. Aí mudaram, mais uma vez, o tipo de regionalização. Aí começamos a falar países centrais e países periféricos. Só que também tinha uma conotação de atraso, países periféricos, olha só. Aí surgiu um novo tipo de regionalização que nós usamos hoje. Claro que vocês podem encontrar em uma prova, no Enem, outros tipos de regionalização, mas o mais utilizado são países do norte e países do sul. Os países do norte, certo, são os países ricos, os países do sul são os países pobres, com aquela denominação. E existe países do sul em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, Argentina, China, certo, México, e temos os piores, que são os países do sul agrícola. Se pegar os países africanos, da América Central, alguns da América do Sul, entre outros. Bom, pessoal, então deu para entender aí, né, esse tipo de regionalização. Quando eu falo países do Sul, eu estou me referindo aos países pobres. Países do Norte, países ricos. Entendido isso aí? Bom, então vamos lá. Então, geralmente, os países do Sul, muitas pessoas migram para os países do Norte à procura de melhores condições de vida. Aqui no continente americano, geralmente, migramos para os Estados Unidos, que é um polo de atração populacional do continente americano. Não só do continente americano, também do mundo. Muita gente, não só aqui da América do Sul, procura ir para os Estados Unidos à procura de trabalhar, por conta de fatores econômicos, que é a maior economia do mundo hoje. Só lembrando que os países ricos, eles tentam impor barreiras para a chegada de imigrantes. Mas isso eu vou falar mais adiante, quando chegar nos países europeus, tá certo? E nos países europeus eles precisam da mão de obra imigrante, mas não aceitam. Os Estados Unidos hoje estão tentando de toda maneira impedir a chegada dos migrantes para seu território. Até a construção de um muro na divisa entre os Estados Unidos e México já tem um muro, onde você encontra tecnologia como drones, soldados que têm equipamentos de visão noturna. Mesmo assim, ainda acontece através dos coiotes, que nós vamos ver mais à frente, que são atravessadores de pessoas para os Estados Unidos, tá certo? Mas, vamos lá. Fatores de atração populacional e fatores de repulsão. O que é isso? Para a gente entender um pouco sobre esse tipo de imigrações, tomando conta a questão de fatores econômicos, olha só, fatores de atração populacional são aqueles fatores que atraem a população de outros países menos favorecidos, por oferecer um maior parque industrial, comércio, serviço, salários melhores. E na outra ponta eu tenho os países pobres, eu tenho um fator de repulsão populacional, falta de emprego,
alta mortalidade infantil, analfabetismo, problemas sociais, certo? Então, geralmente, de países pobres, eles migram para os países ricos, nem sempre de forma legal. Muitos deles chegam de forma clandestina. E isso é preocupante para esses países que não aceitam esse tipo de coisa. Ok? Então, vamos lá. No continente europeu, você tem aí os principais focos de atração populacional. Alemanha, França, Reino Unido. Tá certo? Lá na Ásia, os maiores focos, Japão e recentemente, que eu falo, recentemente, nos últimos 10 anos, a China está se tornando um polo de atração populacional muito forte. Mas entendam, de mão de obra qualificada. Não adianta você sair para uma região dessa com baixa qualificação. Você não vai conseguir empregos. Dificilmente. E até porque na China a mão de obra, pessoal, é muito barata. Nós vamos ver mais à frente também alguns questionamentos sobre essa questão. Bom, pessoal, então, quais são os fatores que fazem a população migrar? Fatores naturais, históricos e econômicos. Na atualidade, os fatores econômicos são mais fortes. A população está migrando principalmente por conta de melhores empregos, melhores salários. Eu falei aí dos Estados Unidos. Existe, segundo a ONU, uma prática muito legal para os países pobres, certo? Para diminuir um pouco o abismo entre os poucos ricos e os muito pobres. Estou me referindo a países. Quando chega um imigrante brasileiro lá nos Estados Unidos, certo? O que acontece? Ele trabalha e grande parte do que ele ganha, ele manda para a sua família aqui no Brasil. Um exemplo, a ONU chama de remessa de lucros. Isso faz com que diminua um pouco a pobreza em países pobres, países subdesenvolvidos. Remessa de lucros. Segundo a ONU, é um critério positivo, mas os países desenvolvidos, eles não aceitam essa questão de muitos imigrantes em seu território. Tá certo? Vamos analisar o porquê mais à frente. Bom, então deu para ver, entender esses critérios aqui, esses fatores. A população migra por fatores físicos ou naturais, históricos e econômicos. Vamos para mais uma tela. Olha só, tipos de migrações. Eu tenho o nomandismo, tipo de migração contínua, pessoas que vivem permanentemente mudando de lugar. No passado, pessoal, a espécie humana era nômade. Não tinha um ponto fixo, não vivia não tinha cidades até. Certo? Então, nossos ancestrais viviam à procura de alimentos. Caçavam, colhia frutos. E quando esgotava os alimentos daquela região, migrava para outra região. Tá certo? Hoje, você tem a figura do cigano, que pratica esse tipo de imigração. Nomandismo. Bom, outro tipo é a transhumância e, posteriormente, migrações pendulares. Mas, olha só, mais à frente eu vou tratar também dessa questão, mas preste atenção aí. Olha só, transhumância, migração sazonal, periódica, reversível e causada por fatores climáticos e também fatores econômicos. Eu vou explicar mais à frente. Pessoal, eu já vi muitas questões de Enem e de concursos falando sobre migração de transhumância e migração pendular. São bem parecidas, mas diferem em alguns aspectos. Espero que vocês prestem atenção para conseguir diferenciar esses dois tipos de migração. Olha só, a transhumância está falando aí migração sazonal, ou seja, tem a ver com estações do ano. Periódica, reversível, ou seja, você vai e você volta, tá certo? Você sai de sua terra natal, depois você retorna para sua terra natal e por causa de fatores climáticos. Deixa eu dar alguns exemplos para ficar melhor o entendimento. Olha só. Deixa eu pegar aqui causa dos fatores climáticos. Vamos pegar aqui a Paraíba, o sertão paraibano. Bom, fatores climáticos, como é que funciona? Vamos dizer que tem um agricultor lá no semiárido, certo? Lá no sertão, onde ele não está conseguindo mais prover seu sustento, plantar e criar animais por falta de água, um período de estiagem muito forte, muito longo.
Então, para não morrer de fome, ele pega a sua família e migra para uma periferia de um centro urbano mais próximo de sua terra natal. Depois de alguns meses, volta a chover e ele retorna para sua terra natal. Olha só, migração transitória, ou seja, reversível, determinada por fatores climáticos em um determinado tempo. Não foi em 24 horas que ele fez essa migração, tá certo? Então, fatores climáticos fazem com que você se desloque de uma área e depois retorne. Lá nos Estados Unidos, em Nova Orleans, quando aconteceu aquele furacão, que a cidade ficou toda debaixo d'água, a população saiu, foi um tipo de migração, de transhumância. Saiu depois de alguns meses, quando a água voltou o lugar correto, a população retornou para a sua cidade. Então, transhumância é um tipo de migração transitória por fatores climáticos e também por fatores econômicos. Deixa eu dar outro conceito para vocês. Por exemplo, a figura do boia fria, trabalhador rural. Os boias frias, pessoal, que hoje está entrando em extinção por conta da mecanização, o que acontece? Ele sai geralmente do interior e vai trabalhar nas culturas de cana, vai cortar a cana, lá na zona da mata, um exemplo. Ele passa 2, 3 meses cortando a cana, depois que acaba a safra, ele retorna para a sua terra natal. Certo? Então, é um movimento transitório, você vai e você volta. Agora aqui o período de tempo é mais longo, chega a meses, tá certo? Então, a transhumância é um tipo de migração sazonal que tem a ver com a questão das estações do ano, tem a ver com a questão de fatores climáticos e tem a ver com a questão econômica também. Entendido aí, pessoal? Vamos lá, coloca um ok aí para eu saber que todo mundo está participando, está ouvindo a aula até agora. Lembrando que quem vai fazer Enem é necessário que estude bastante, preste atenção nesses conceitos. Hoje mesmo eu falei alguns conceitos beligerantes, falei de regiões ecúmenas, anecúmenas, que é importante que vocês saibam, porque uma palavrinha dessa pode tirar você de tempo e perder questões de Enem. Ok? Estou vendo aqui que o pessoal está participando, mas vamos lá. Vamos comparar aqui com outro tipo de migração, a migração pendular. Olha só, pessoal, migração pendular, migração diária reversível, ocorre principalmente entre centros urbanos, grandes centros urbanos. Olha a diferença, pessoal. A transhumância, vocês viram como é que funciona, mas a migração pendular é conhecida também como migração diária. Tá certo? Migração diária. Reversível também, por isso que tem que ter cuidado com a transhumância e a migração pendular, porque as duas são reversíveis. Só que a migração pendular é um curto período de tempo, ou seja, a migração diária, 24 horas, ocorre principalmente em grandes centros urbanos. Vou dar um exemplo. Tem alunos que estudam em Guarabira, mas moram em outra cidade. Então, eu posso dizer que você é um migrante pendular. Você se desloca da sua cidade, próxima aqui a Guarabira, vem estudar aqui, depois que terminar a aula, volta para a sua cidade. E você migrou. Esse nome migração pendular, pessoal, não é à toa, certo? Antigamente tinha os relógios que tinham aqueles pêndulos, tá certo? Que representa bem essa questão. O pêndulo vai e volta em um curto espaço de tempo. Por isso que surgiu esse nome migração pendular, okay? Que é conhecido também como migração diária. Bom, pessoal, olha só, essa aula é um pouco longa, vou dividir em duas partes. Até agora, nós vimos conceitos básicos muito importantes, tá certo? Então, o que acontece? Na próxima aula, a gente vai continuar de onde paramos. O tempo está se esgotando, pessoal, e na próxima aula a gente continua.